Pedrinho, meu rei, que marca é essa, meu irmão? Pois é, meu amigo, hoje eu vou contar a história da marca do Asa de Águia. Essa banda que marcou gerações e também corações. Bem, primeiro é importante dizer o seguinte, no Asa de Águia a criação nunca foi solitária, porque tanto Durval Leles como seu sócio Marcelo Brasileiro, arquitetos, participavam de tudo, e era quase que uma criação feita a 6 mãos. Pois é, Pedrinho, e essa nossa parceria tem mais de 30 anos, começou lá atrás com Pinel, Crocodilo, Eva, Internacionais, Me Abraça, Coco Bambu. Olha, foram tantas marcas, Asa de Águia, né? Nunca me separei de você. A Bahia sabe, todo mundo sabe que o meu trabalho com você sempre, tá coladinho, porque eu sou seu fã e admiro muito o seu trabalho. Ali por volta de 1986, Durval e Marcelo me procuraram, dizendo que eles estavam montando uma banda. Na época eles tocavam Durval tocava na banda Pinel. Mas ainda tinha um probleminha, porque eles não tinham definido ainda o nome da banda. A gente tinha um escritório de arquitetura lá no início dos anos 80 e trabalhávamos normalmente à noite, porque durante o dia a gente era funcionário do Banco Econômico, éramos arquitetos, trabalhávamos para o banco. E aí nessa época foi quando Durval resolveu criar uma banda. Ele tocava na banda Pinel e resolveu fazer a banda dele. E aí, qual nome, que nome eu coloco? Por coincidência, na época eu fazia voo livre, eu tinha uma Asa Delta e ele sempre ia comigo, a gente ia lá para Santa Terezinha, aquela região de Castro Alves, voar, e ele era o meu resgate, né? E aí ele pegou e quis botar esse nome Asa. Mas na hora que nós fomos fazer o registro, o pessoal disse que não podia ser o nome Asa sozinho, porque já existiam outras bandas, Asas Livres, outras asas, bandas com nome de Asa. E aí ele resolveu colocar um outro nome para complementar, né? Inicialmente ele falou Asa de Urubu, porque o urubu era a ave que vivia sempre assim no entorno do voo livre, era a nossa referência ali. O urubu tá alto, o urubu tá voando. Voar, voo livre. Asa de Urubu, pelo rock and roll, seria o primeiro nome que eu iria dar à minha banda, por causa dessa referência da minha ligação com o voo livre, a galera da Bahia aqui. Mas depois que a gente entrou no axé, vendo aquela onda do trio elétrico, queríamos ver o mundo, né? Então quando eu mudei para Asa de Águia, eu tinha esse foco de conquistar o mundo. A águia sempre foi referência de grandes impérios, de força, poder, agressividade, né? Você ter a precisão da águia. Então foi essa inversão quando o mercado se abriu pra gente. Definido o nome Asa de Águia, Durval um dia me apresentou essa marca que está aqui atrás, que foi criada por ele, Marcelo e Julinho, sócios no escritório de arquitetura. A marca Asa de Águia, ela foi uma criação conjunta, né? Na época do escritório de arquitetura. A marca saiu assim, cada um dando um pitaco, uma ideia, 3 arquitetos, 3 pessoas que desenhavam bem, e a gente deu uma arrumada, né? Ficou uma marca bem arquitetônica, eu vou dizer assim, porque a gente não tinha muita noção de marketing nem nada disso, era uma coisa mais de desenho em si. Cada A a gente pensou como se fosse uma asa, o S o corpo do pássaro, e aí se colocou um círculo com uma lua. O Pedrinho começou a dar uma melhorada na marca, a tirar os cantos retos, a fazer umas coisas mais curvilíneas, mais moderna. Minha primeira criação com Asa, se eu não me engano, foi uma capa de disco para o ano de 1991. Me inspirei na marca deles, que tinha aquelas formas quinadas, e a gente tinha que colocar o nome Asa de Águia inteiro, e fizemos uma capa que depois inspirou outras marcas, que é essa capa aí. A próxima capa do Asa que eu criei, por sinal é a que eu mais gosto, ou seja, pela simplicidade, era uma continuidade da primeira capa,
é essa aí que tem um triângulo, né? Que é quase uma sequência da primeira capa do disco Se Ligue. Eu acho essa capa, não só a capa, a marca é maravilhosa, porque apesar de ser uma capa, terminou virando uma marca. Terminou que essa marca virou uma referência para a marca que anos depois seria a marca padrão do Asa de Águia. É importante falar também que tanto Marcelo como Durval, apesar de arquitetos, eles me davam total liberdade no processo. A gente trocava muita informação, muito esboço, porque né, todo mundo ali desenhava, mas eles me davam sempre a palavra final e isso foi uma coisa muito importante na relação da gente. E por falar em arquitetos, vou colocar mais um aí nessa história, Giuseppe Mazzoni. Cara genial aí com os palcos dele, e teve um especial que eu fiquei fascinado, que ele pegou a marca do Asa e incluiu no cenário de uma forma maravilhosa. Foi a gravação do DVD do Asa lá em São Paulo, na estância perto de Santos. Muito bacana aquilo ali. Salve, salve Pedrinho, é um prazer poder falar do seu trabalho. Vou abordar aqui a nossa interação, o fato de a gente ter podido trabalhar juntos e principalmente no Asa 20 anos, onde nós fizemos quase que o cenário em conjunto. Nós tínhamos que fazer um projeto de um palco que ia correr todo o Brasil e naquele momento a gente estudou a fachada e estudou o cenário, aproveitando a própria marca do Asa, que tem uma plasticidade muito grande, é uma marca muito bonita. Então nós agigantamos a marca, colocamos no fundo e a repercussão do cenário foi a melhor possível. Dizer também que nos 25 anos utilizamos também parte da marca que você criou para os 20 anos. Então foram 2 asas e nós utilizamos aquelas 2 asas, aquele fragmento da sua logomarca nós utilizamos na asa 25 anos, no DVD 25 anos. Que praticamente o palco tinha 2 asas grandes com projeção mapeada. E quando a certeza bater forte no teu peito, vem comigo. Que a força... Então era isso, foi um trabalho muito bacana, em conjunto, com o design 3 arquitetos, com o Durval e com o Marcelo. E foi um prazer trabalhar com você, parabéns por todo o seu trabalho e um grande abraço. Por se tratar de uma banda, a maioria dos trabalhos que eu fiz para o Asa foram capas de disco. E elas mostram a evolução da marca. Eu acho que o Asa tinha uma pegada de rock e isso terminou tendenciando para o formato final da marca do Asa, que ficou uma estrutura muito simples e muito bacana, até do ponto de vista estético. A claridade do teu riso conquista o meu coração. Galera, voltei aqui rapidinho para dizer a vocês que se inscrevam no canal desse meu brother, amigo, querido Pedrinho da Rocha. É isso aí, tamo junto. Nesses 30 anos que eu convivi com a Asa de Águia, uma coisa muito bacana foi a relação que eu desenvolvi com Marcelo Brasileiro e Durval Leles. Se tornaram meus amigos e acho que esse tipo de relação, ela extrapola também para os fãs. Eu vejo que até hoje os fãs do Asa de Águia estão aí presentes e muito fortes. Confiram aí. O Asa de Águia rege a vida dos fãs e a marca Asa tem uma força gigante. Qualquer pessoa, quando a vê em qualquer situação, sabe que ali está a melhor banda. O Asa arrea. Arreia, 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 o Asa arreia, arreia, arreia! O Asa arrea. Vida louca arreia. Que astral é esse, hein, galera? Asa de Águia.